Em relação aos adutores, prestem atenção nessa explicação. Músculos adutores de quadril. Pode abrir minha tela que eu vou projetar o boneco, por favor. Músculos adutores de quadril. Não era isso. Adutores de quadril. Eu vou... Se eu estiver devendo a pergunta ou resposta a alguém, pode chamar minha atenção, tudo bem? Esse é o pectíneo. Lá, pouquinho mais profundo, você tem um adutor curto. Esse aqui, ó, é o adutor longo. Este aqui é o grácil. E este gigante é o adutor magno. Não sei se vocês conseguem imaginar, esses 5 músculos compõem o complexo adutor do quadril. Não sei se vocês conseguem imaginar um atleta, imagina, um atleta de costas, desculpem, aí em um atleta você observa aquele glúteo gota, bem alongado. Aí você olha para o adutor magno, ele está mais contido aqui. Aí na atleta ao lado, você enxerga um adutor magno saltado, bem volumoso, e um glúteo máximo mais modesto. Consegue imaginar essa cena? Por que eu estou ilustrando essa imagem? Adutor magno e glúteo máximo trabalham muito próximos nas extensões de quadril. Volta lá essa pergunta, por favor. Em relação aos isquiosurais, no agachamento, lembro de ler um artigo que dizia que sua eficiência seria entre 12% e 17%. Ainda assim, ainda que pouco, desconsidero totalmente, professor, totalmente. É que os trabalhos que avaliam a hipertrofia como desfecho não me apresentam resultados relevantes para isquiosurais. Então, por que você contabiliza volume? Pensando na demanda que está impondo o músculo ao músculo, com a perspectiva de obter hipertrofia como resultado. Então imagina, se eu conto 1/3 de série para cada série realizada no agachamento. Imagina que eu realizo, ao longo da semana, 10 séries de agachamento, só para fechar o exemplo. Eu não devo considerar que realizei 3 séries para isquiosurais. Na verdade, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar a minha visão, tudo bem? Eu só contabilizo uma série para grupo muscular quando daquele exercício quero extrair o estímulo para o músculo interesse. Explico. Lá no treino do Maurício, quando eu coloquei no afundo, eu não contei nenhuma série para glúteo máximo na semana. Mas professor, o glúteo máximo, tudo bem, mas eu não contei, porque não era o estímulo que eu queria extrair daquele exercício. E por mais que você argumente que o glúteo máximo inevitavelmente será demandado naquele exercício, não era a minha intenção impor estresse ao músculo glúteo máximo. Eu vou contabilizar os exercícios, as séries em que deliberadamente eu busco o estímulo imposto àquele músculo. Porque percebam que essa conta de volume, ela não vai ficar exagerada se você equilibrar as demandas musculares por regiões de interesse. É muito difícil controlar volume. É muito difícil controlar volume. Exatamente. No treino com ênfase em peitoral maior, os estímulos para tríceps braquial não são por mim contabilizados. Eu não sou simpático com a ideia de, no supino, meia série para tríceps. Mas aí, Diogo, você entende o raciocínio? Quando você intencionalmente busca o estímulo ao músculo de interesse, aí você conta a série. Porque pensa,
Você vai conduzir... Não, entendi, sim. Você vai conduzir um treino. Eu vou simplificar o treino. 3 séries de supino reto, 3 séries de supino inclinado, 3 séries de declinado e 2 séries no crucifixo, máquina. Caramba, eu vou contabilizar o quê? Meia série, então são 4,5 séries para tríceps braquial, é isso mesmo? Eu não considero dessa forma. Supino para mim, ênfase em peitoral maior. Tríceps, desconsidera o volume. Agora, se eu colocar esse supino na sequência em que vem polia alta, supinão, francês, aí ele vai entrar na conta sim. Eu não sei se vocês entenderam a lógica. Porque, por exemplo, meia série para tríceps braquial, beleza. Quantas séries para cabeça longa? Nenhuma? Então eu vou colocar nas minhas anotações meia série para tríceps, barra 0 para a cabeça longa do tríceps braquial. Porque a rigor seria isso, não? É muito mais estratégico por parte do treinador olhar o corpo e dizer assim, olha, eu vou contemplar região a região. Porque percebam, uma puxada aberta pronada. Quantas séries vou contabilizar para feixes espinais de deltoide? Que são adutores do húmero. Esquecem de nos falar que o deltoide, embora um exímio abdutor, seus feixes espinais mais posteriores são adutores do húmero. Então, muito melhor do que ficar preocupado em, poxa, uma puxada aberta pronada, 1/3 de série para feixes espinais de deltoide. O que é que eu faço? No dia, se você separa o treino de deltoide em flexão, desenvolvimento, abdução e deixa as abduções horizontais para o treino de remadas e puxadas, porque eu posso fazer as abduções horizontais, eu posso realizar as remadas abertas pronadas, ou seja, fica nítida a possibilidade de separar esse treino com ênfase em deltoide? Fica. Honestamente, com a maioria dos praticantes, eu prefiro deixar os feixes espinais de deltoide para o treino com ênfase em remadas e puxadas. Eu prefiro, mas nada obsta que eu inclua as abduções horizontais, as remadas abertas pronadas, no treino dedicado inteiramente ao músculo deltoide. Ok. Mas eu posso perfeitamente controlar um volume de abdução, flexão do húmero. Não é deltoide, um músculo só, a mesma inervação? É. Mas se eu realizo 3 séries de desenvolvimento, 3 séries de flexão do ombro no cabo, 3 séries de abdução com halteres ou no cabo, quantas séries vou contabilizar para feixes espinais de deltoide? A rigor, nenhuma. Para o indivíduo que está ali, ele não sabe nem o que está fazendo na sala de musculação, controle de volume para ele, esquece. Você controla ali por número de séries. Agora, nós estamos aqui em uma pós-graduação muito específica. Para o atleta, faz sentido. O cara trabalha e martela, vocês sabem disso. O cara martela só naquela... Exemplo, o fisiculturista lá da minha cidade, amigo, grande amigo, parceiro de polícia, Edivaldo, velha guarda. Na época que o prêmio máximo do fisiculturismo era um pote de whey. O cara se matava ali por meses, anos, campeão, ganhou um Amino 22-22. Quem é dos velhos tempos vai entender. Beleza. Então, Edivaldo me aborda e disse, professor, eu quero priorizar só o músculo braquial. Caramba, só o braquial. Então, eu sei que o braquial é um músculo que está inserido em húmero e, ao contrário, diferentemente de bíceps braquial, agora é whey com creatina, mas pelo menos veio o combo. Vamos lá. As duas cabeças do bíceps braquial estão inseridas na tuberosidade do rádio. O braquial na tuberosidade da una. O que isso quer me dizer? Ora, quando eu realizo ações de pronossupinação da articulação radionar, o rádio gira sobre a una fixa. Então, a alteração para o bíceps braquial. Flexão de cotovelo,
quanto mais pronada, maior prejuízo para a ação flexora de cotovelo do bíceps braquial. Por quê? Eu giro esse rádio sobre a una e prejudico a eficiência na flexão de cotovelo ou para a flexão de cotovelo pelo bíceps braquial. As duas cabeças, mas não para o braquial. Mas eu devo lembrar que o bíceps braquial, suas duas cabeças se inserem na escápula. Cabeça curta no processo coracoide, cabeça longa no tubérculo supraglenoidal da escápula. Então, quando eu levo o ombro à flexão, eis que eu tenho uma redução de comprimento do bíceps braquial. Portanto, se eu realizo uma flexão de cotovelo a partir de uma flexão de ombro, há uma tendência à transferência de demanda para o flexor de cotovelo, que é indiferente a essa ação braquial. Então, aqui eu tenho uma variação que me permite, com base na análise cinesiológica ou anatômica biomecânica, me permite uma demanda para o braquial. Na verdade, o que parecia com óleo de carro era o aminofuel. Lembra, Wanda? Um negócio assim, parecia um pote, inclusive, de óleo de freio. O rótulo era preto e amarelo. Voltando. Então, eu teria aqui, olha, uma variação de flexão de cotovelo, que, a partir da flexão do ombro, aqui no caso a abdução, me permite reduzir o comprimento do bíceps braquial para as duas cabeças e, ainda assim, realizar a flexão de cotovelo. Detalhe, o braquial dos flexores é o que apresenta maior secção transversal. Nós temos 4 músculos flexores de cotovelo: bíceps braquial, cabeças longa e curta, é um músculo só, braquial, bráquio radial e pronador redondo. Esse desprezível. Porém, o pronador redondo, o bráquio radial, apresenta uma área de secção transversal menor quando comparado com o pronador redondo. Legal. Olha outro exemplo. Eu raciocinando, porque eu não tinha resposta para ele na época. Aí eu disse, olha, se você for para o banco Scott, estão comigo? Imagina que eu estou aqui no banco Scott. Pode ficar aí com a câmera que eu vou puxar essa cadeira, tá? Simular o banco Scott. Acho que a visão está boa. Professores, vocês perceberam? Imagina que eu estou segurando um halter. Flexão de cotovelo isolada com halter. Se vocês imaginarem aqui um halter, vão perceber que a linha de ação da força-peso, representada por esse halter, está bem próxima a esse eixo imaginário. Tudo bem? Da articulação do cotovelo. Então, eu não tenho torque de resistência tão relevante ao final da extensão de cotovelo. Imagina que eu estou executando aqui, olha, extensão isolada com halter. Tudo bem? Se eu não tenho torque relevante, eu não tenho demanda relevante de bíceps braquial e de braquial, assim como os demais flexores de cotovelo. Tudo bem? Aqui eu já começo a afastar essa linha desse eixo de referência. Aqui afasto muito mais. Imaginem uma linha perpendicular aqui, uma linha projetada aqui e aqui. As duas se aproximam aqui, se afastam, começam -se a reaproximar aqui. Legal. Então, se eu entendo que o músculo braquial apresenta uma única ação articular, flexor de cotovelo. Ele flexiona cotovelo com articulação radionar em supinação, com articulação radionar em pronação, com flexão do ombro. Ele é flexor de cotovelo, ele não perde eficiência flexora de cotovelo. Vamos pensar, que exercício me permite opor torque de resistência quando o braquial é levado a comprimento mais longo? Isso aqui é uma técnica. Ora, quando o braquial é levado a comprimento mais longo, se eu estivesse segurando uma barra, o torque seria mínimo. Se eu estivesse segurando halteres, o torque seria mínimo. Se eu estivesse em um banco inclinado, ainda assim, ao final da extensão de cotovelo, o torque de resistência seria mínimo. Por quê? Porque a linha de ação da força-peso está muito próxima ao eixo de referência. Mas, percebam como no banco Scott, eu consigo, ao final da extensão de cotovelo, ainda opor torque de resistência aos flexores. Ou seja, aqui eu teria uma resistência oposta, me puxando para baixo, puxando o meu cotovelo em extensão,
e que eu preciso vencer com a flexão de cotovelo. Ou seja, o que eu falei para ele, Edivaldo, ênfase no braquial, aposta no banco Scott. Porque no banco Scott, você terá a oportunidade de opor resistência externa aos últimos graus de extensão de cotovelo, exatamente quando o músculo braquial está no seu comprimento mais longo. Ah, mas eu não tenho Scott. Usa um banco inclinado. Basta que você entenda que, pela flexão do ombro apoiada, eu tenho na extensão de cotovelo a possibilidade de opor torque, aqui está difícil para os flexores, opor torque de resistência no momento em que o braquial é levado ao seu comprimento mais longo. Olha que a variação ou a estratégia, a técnica empregada partiu de uma análise anatômica e biomecânica. Volta, por gentileza, porque aí tem algumas perguntas acumuladas. Aqui, Fabiano. Vai, pode ir descendo. Aí. Pode ir. Vai lá. Vai mais. Fabiano, o seu questionamento é bem pertinente. Mas você entende que é mais difícil controlar. Veja bem, o controle de volume é uma tarefa difícil. Quando a gente pergunta em aulas de pós-graduação, como você controla o volume? O colega responde assim, no máximo número de séries. A minoria controla pelo volume load. Séries vezes número de repetições vezes carga utilizada. Tranquilo? Então, por exemplo, podemos abrir o slide? Está aberto aí? Então, por exemplo, Fabiano, desenvolvimento com halteres. Esse aqui é o heavy, tudo bem? As duas colunas que vocês enxergam na tela são prints do heavy, em dois momentos diferentes, dia 22/4 e dia 20/5. Ou seja, eu estava mantendo a mesma rotina, beleza? Então, eu tenho condição de comparar o que eu fiz no dia 22/4 e o que eu fiz no dia 20/5. Se eu for treinar hoje essa mesma rotina, eu sei se progredi ou não em relação ao mês de maio, em relação ao mês de abril. Ok. Por quê? Porque, primeiro, eu mantive a mesma rotina. E, segundo, eu monitorei. Eu monitorei pela carga, monitorei pelas séries e pelo número de repetições. Vocês perceberam que as séries são as mesmas ali? Ok. Vamos dar alguns exemplos. Imaginem, eu sou um pangaré, como diria o professor, nobre professor Jonato Prestes. Mas imaginem um atleta nessas circunstâncias. Imagina que o teu atleta no dia 22/4 realizou, no meu caso, com 48 quilos, no caso dele, certamente seriam os 120 quilos no desenvolvimento, com halteres. 10 repetições, beleza? Na primeira série. Então imagina, vamos pegar aqui, esse treino, 20/5. Imagina que eu vou treinar hoje. E esse foi o meu último treino. Imagina que foi semana passada. Vou pegar só os números como exemplo. Então, na semana passada, esse treino eu executo na segunda-feira, já não é mais esse, mas eu executava na segunda-feira, o mesmo treino, a mesma rotina, seguindo o roteiro que estava ali anotado no heavy. Esse é o heavy. Então, hoje, eu olharia para o treino passado e pensaria, opa, primeira série eu executei com 52 quilos, 12 repetições. Qual seria a minha providência na sessão de hoje? Pegar 52 quilos e partir para a primeira série. Eu realizo alguns exercícios preparatórios, tudo bem? Eu uso o face pull como preparatório para o treino de ênfase deltoide.
Mas, imagina a primeira série de trabalho, 52 quilos. Na sessão de hoje, eu cheguei a 10 repetições com 52 quilos. Baixa lá o chat completo. Pode baixar o chat. 52 quilos. Imagina que eu realizei 10 repetições. Na sessão passada, 12 com esse mesmo peso. Qual a providência que eu posso adotar para a próxima série? Atenção! Eu estou me referindo também a um atleta, tudo bem? Não só a mim. Pangaré, como diria Jonato. Pode subir total. Não, para eu ver. Não. É descer, perdão, total. Descer total mesmo. Já vou explicar da Husky Spider. Mas voltando. Sessão passada, 52 quilos, 12 reps. Eu mantive os 52 quilos, realizei 10 repetições. Providência para a próxima série. Professores? Tem alguém na sala? Sessão passada, 52 quilos de desenvolvimento, 12 repetições. Aí eu cheguei hoje, na mesma segunda-feira, com 52 quilos, 10 repetições. Providência para a próxima série. Que vocês adotariam, se estivessem me acompanhando. E tentem imaginar que eu sou um atleta. O que é mais difícil. Boa, Leonardo. Progredi, Vando, mesmo obtendo o menor número de repetições em relação à sessão passada? Boa, Marcos. Eu já tenho uma primeira variável para manipular aqui. O tempo de repouso. Professores, o tempo de repouso é a variável mais negociável numa sessão. Mais negociável na sessão. Sabe por quê? Porque a literatura está lhe dizendo o seguinte, filho, tanto faz. Você pode descansar à vontade. Porque se você descansar mais, você vai render mais no exercício. Consequentemente, você vai obter um maior volume load. Se você descansar menos, o que vai acontecer? Prejuízo para o volume load. Mas você pode compensar adicionando séries. Trabalho do Longo e colaboradores. Se perdeu em que, Vando? Imagina, sessão passada com 52 quilos eu realizei 12. Aí hoje, peguei os mesmos 52 quilos, primeira série ali, 10, só saíram 10. Eu tenho uma variável para negociar. Tempo de intervalo. Opa, volta no seu tempo. Eu peço desculpa se me pronunciei errado. Volta no seu tempo, calma. Até porque, olha a segunda série, vai haver um aumento de carga. Ou seja, embora eu obtenha um menor desempenho em relação à sessão passada, eu vou partir para o meu aumento de carga na segunda série. Então eu coloco lá os seus 56. Na passada eu fiz 12. Nessa eu fiz 10 com a mesma carga. Aí vou para a segunda série, 56. Na sessão passada, com 56, segunda série, eu realizei 10 repetições. Nesta eu realizo 7. Aí vem a figura do treinador fazendo a diferença. O cara olha e diz assim, poxa, ele não respondeu bem na primeira série, eu dei a maior oportunidade de intervalo de repouso, ele não respondeu bem na segunda série. O que eu posso fazer na terceira? É uma estratégia, Fábio, incluir um rest pause para buscar as repetições adicionais ou... Fábio, você concorda que na terceira série, você percebeu lá na terceira série, com 56 ele realizou 7? Mas você percebe que eu poderia dizer assim, olha, vamos para 54, tentar alcançar o volume que você obteve com 56, porque, professores, a conta é a seguinte. Imagina um supinão, 10 repetições com 100 quilos. Tudo bem?
10,100. Perfeitamente, Inês. 10,100. Isso aqui vai me dar 1.000 quilos de volume load. Vocês concordam que eu posso obter 1.000 quilos de volume load realizando 20 com 50 quilos? Ora, o parâmetro de controle não é volume load? Boa, Fábio. Eu posso. Claro que eu estou usando um exemplo em extremos, mas eu posso obter os mesmos 1.000 quilos, ao invés de levantar tanto peso, usar uma linguagem popular, ao invés de levantar tanto peso, eu diminuo o peso e realizo mais repetições. Eu não entendi, Fabiano, a colocação. Vou explicar ali a dúvida do colega em relação... Vando, você entendeu que nós somos manipuladores? Eu, você, a professora Inês, professor Fabiano, professor Johan. Nós somos manipuladores de variáveis. Então nós estamos o tempo todo ali na sessão. O cara não está bem aqui, eu trago para cá. Ele não respondeu bem, eu venho para cá. Poxa, ele não respondeu bem. Ele não está num dia bom. Eu vou trabalhar aqui técnica, reduzindo carga. Boa. Baixa a carga e tenta subir repetições. Você está gerenciando. Porque o que a literatura está te dizendo? Ora, está nos dizendo. Percebam que... Volta lá aquela... Agora, eu perdi o tempo das interações. Isso, Fabiano, na verdade, há uma possibilidade de nós entrarmos naquela condição que o Duncan sugere, de séries desperdiçadas, entende? Eu vou batendo. Aí você olha e diz assim, caramba, essa série aqui, esse esforço não está servindo para nada. É a sensação que se tem. Aí você força literalmente a barra. Não, vamos buscar aqui um rest pause para compensar as repetições. Caramba, será que aquele é o dia? Honestamente, quando eu percebo, e olha essa importância de monitorar a rotina. Quando eu percebo que o cara não está respondendo, aí é que eu não jogo o método, entende? Para compensar. Aí é que eu não vou jogar método. Não, vamos para o rest pause aqui, compensar esse volume load. Calma, fica tranquilo e vê como ele responde na sessão seguinte. No caso da mulher, por exemplo. Como Inês coloca muito bem. Inês, só as mulheres entendem as mulheres. Eu estou tentando entender até hoje. Mas eu trabalhei muito com o público feminino. É muito bom, é muito bom. Trabalhar com mulheres, treinar, mulheres que gostam de treinar é muito bacana. Mas elas têm as suas peculiaridades. E nós precisamos saber negociar. Eu já vivenciei uma época em que as variáveis eram inegociáveis. Eu fazia a prescrição anual da aluna e entregava ela. Então, era inegociável. Eu me lembro que notava a aluna respondendo de uma forma não satisfatória. E ainda assim insistia na combinação, ou seja, no planejamento. Quando, na verdade, o melhor caminho é você ter aquele jogo de cintura. Não é todo dia que a gente está disposto vamos buscar aquela mais. Poxa, isso é coisa do Instagram, professores. Mesmo se tratando de atletas. É interessante, inclusive, vocês darem alternativas. Alternativas de variações para estes dias. Voltando, eu acho que vocês entenderam o que seria a manipulação de variáveis da prescrição durante a sessão. Então, eu vou manipulando aqui repetições, carga. Também, por outro lado,
se eu ultrapassasse demasiadamente as repetições realizadas no treino anterior, eu posso ousar um pouco na carga. Mas quando você monitora rigorosamente, é tão interessante, não sei se vocês já perceberam isso, quando você monitora rigorosamente a rotina, é tão interessante que você chega ali no supinão, por exemplo, com 100 quilos. Aí, você já sabe que nas primeiras séries, na primeira série, com 100 quilos, você realiza as 10 repetições. Aí, numa bela sessão, você está lá e, primeira série, 100 quilos, 10 reps. Na sessão passada, o aplicativo te diz assim, olha, na segunda série, você manteve os 100 quilos e caiu para 8. Só que você, nesse dia, sabe aquele dia que você, pô, hoje é o dia. Aí você vai lá e coloca 5 de cada lado. Vai para 110. 10% de aumento. Aí executa a segunda série. Aí vamos imaginar, atinge o número de repetições. Quando você multiplica, dá o mesmo volume da segunda série do treino anterior. Observem isso. Você não foge muito, não. A progressão é lenta. É tênue. Quando você monitora sessão a sessão, vocês vão perceber que um dia que você está naquele... Hoje eu estou bem. Aí, pá, aumenta a carga absoluta em relação ao que vinha praticando na rotina. Quando você vai olhar as repetições realizadas e calcula o load, ele está muito próximo à sessão passada. Volta lá um pouco, por favor. Aí. Boa. Maravilha. Eu tenho um respeito muito grande por você. Desce mais. Boa. Bem observado, Fabiano. Legal. A própria estratégia de você adotar um treino flexível modelo full body não deve ser descartada. Eu sei que o full body às vezes soa estranho, nós vamos falar mais sobre métodos na segunda aula. A caracterização dos métodos, como os métodos são caracterizados pela combinação das variáveis. Mas eu sei que o full body às vezes é visto com certa resistência por atletas. Porém, professores, não descartem a utilidade de, em algum período do programa, adotar rotinas de treino full body. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Exatamente para tirar esse atleta daquela rotina, modelo split, ou seja, um grupo muscular por dia, 2 grupos musculares por dia, e colocar ou diluir esse volume ao longo da semana. Porque quando você trabalha no modelo de treino full body, o que acontece? Qual a tendência que a literatura discute? Claro que não aqui com atletas, mas, por exemplo, eu realizo supino reto, supino inclinado, supino declinado, aquele mesmo exemplo. Crucifixo máquina. 3, 3, 3, 3. Vou colocar um cross aqui. 3. 15 séries, tudo bem? Eu venho batendo aqui na segunda-feira só em peitoral. Segunda-feira, dia mundial do peitoral maior. Só em peitoral. Pá, pá, pá. 15 séries. Volume 15. Só que eu poderia, segunda-feira. Aí eu coloco terça, quarta, quinta, sexta. Eu poderia trazer essa série, essas 3 séries aqui para cá, essas 3 para cá, essas 3 para cá e essas 3 para cá. Aí eu poderia, por exemplo, no treino da terça que realizo, dá outro exemplo, puxada, aberta, pronada, pull down, remada livre, remada no cabo, pullover. Poderia trazer essa para cá, essa para cá, não, essa aqui ficar aqui, essa para cá, essa para cá. Vocês entenderam, sim? Tudo bem? Imagina, eu venho aqui, peitoral, 3 séries de supino reto, 3 séries de supino inclinado. Entendam que
à medida que for batendo no peitoral maior, qual a tendência? O desempenho vai sendo gradativamente menor. Venham batendo supino reto, supino inclinado, declinado, crucifixo máquina, crossover. Ao passo que se dilui o volume ao longo da semana, você coloca as 3 séries para cá, essas 3 para cá, concorda que a tendência de obter o melhor desempenho nas 3 séries será maior? Muito bom. E o que os trabalhos apresentam? Quando eu diluo o volume, embora o número de séries seja o mesmo, as repetições realizadas por série, ou o número de repetições realizadas por série será maior. Essa é a tendência. Consequentemente, eu vou trabalhar para um volume load maior. Então, não descartem, às vezes, você está batendo aqui no atleta, no bom sentido, tudo que ele precisa é de 1, 2 meses de rotina de treino full body. Exatamente para sair daquele, vou usar uma expressão para ser mais didático, sair daquele ciclo vicioso, entendem, professores? Porque o segredo dos métodos, das estratégias avançadas de treinamento de força, está exatamente em romper platôs, essa é a sugestão da literatura, e quebrar a monotonia. Às vezes esse cara vai aqui para um treino full body, na primeira semana o que vai acontecer? Experiência. O cara vai dizer assim, isso é muito chato. Na segunda semana ele diz, não é tão chato assim. Na terceira semana ele diz, pô, é legal. Na quarta ele diz, vou treinar agora só assim para o resto da vida. Aí é o momento de você voltar para o split. Você vai dizer, agora vamos fracionar de novo. O cara, pô, estava tão bom. Mas eu posso usar um full body, por exemplo, somente no sábado. Fazia muito isso, só para compensar volume. Eu trazia aqui para o sábado, considerando alguém que treina para uma frequência de 6 sessões por semana, eu trazia um full body para o sábado, só para compensar volume. Então imagina que o cara não rendeu bem na segunda-feira, e era justamente na segunda-feira que ele dedicava o treino a peitoral maior. Então eu trazia algumas séries para ênfase em peitoral maior para cá. Mas na quarta, ele não rendeu bem no treino de posteriores de coxa. Eu trazia séries de flexão de joelho para cá, extensão de quadril com o joelho fixo. Na quinta-feira, treino de remadas e puxadas, não foi muito legal. Na sequência de remadas, ele não apresentou boa técnica. Começou a despencar no desempenho. Eu trago remadas para cá. Então eu monto esse treino do sábado como se fosse algo flexível. Tudo bem? Boa, Fabiano. É uma correção de volume semanal. Vamos fugir do trivial. Nós estamos aqui na especialização que, por sua vez, é muito específica. Bodybuilding Coach. Então, vamos fugir do trivial. Eu jamais observarei a estratégia adotada por um treinador, principalmente que forma campeões, e me verei no direito de criticar. Apenas estou aqui sugerindo possibilidades e discutindo possibilidades. Todos vocês almoçam? Costumam almoçar? Você também, professor? Então eu vou autorizar esse intervalo de almoço para vocês. Brincadeiras à parte, professores. Professores, a condução da aula está agradável para vocês? Se quiserem sugerir algo. O bom que trabalhar com a turma do Bodybuilding Coach é que a turma já fica na marmita aqui. Eu pergunto, vocês vão almoçar? Os caras já estão no quarto almoço aqui, professor. Professores, se quiserem sugerir algo para a aula da tarde, fiquem à vontade. À tarde eu vou para a academia, então toda a condução vai ser lá. Tranquilo? Boa, Leonardo. Professor. Boa. A pergunta do Leonardo pertinente. Professor, eu posso trabalhar para uma frequência de uma sessão semanal? Leonardo, imagina aquele cara que tem 2 bolas de basquete no lugar da panturrilha, uma em cada perna. Imaginou aquele cara?
ele nunca realizou nenhuma extensão de tornozelo. Qual o volume semanal que eu vou propor a ele? Não, professor, 10 séries no mínimo. Eu não sou simpático a volume mínimo. Atenção, quando você vai aprofundar a leitura de responsividade, aí, meu amigo, bagunça tudo. Você vai ver o cara que é altamente responsivo a volume pequeno, volume baixo, e o outro que é mais responsivo a volume alto, que vai definir a resposta que o teu praticante apresentar. E você vai ter que encontrar essa dose ótima. Infelizmente, fujam dessa história de 10 séries semanais por grupo muscular como volume mínimo para hipertrofia. Voltando, professor, aquele cara, você imaginou aquele cara com as bolas de basquete no lugar da panturrilha? Qual o volume que eu vou propor a ele treinar tríceps sural? Eu já vi o cara tem uma panturrilha tão grande que a coxa dele desaparecia. Eu vou volumizar na coxa. Eu não vou trabalhar extensão de tornozelo. Na verdade, eu vou até pedir para ele que anda assim, ó. Filho, anda sem extensão de tornozelo. Anda sobre os calcâneos. A poupar essa muralha que você tem nas pernas aí. Então, perfeitamente possível, Leonardo, você trabalhar com frequências e volumes diferentes. Como também, eu não encontro justificativo para dizer, não, volume de flexores de joelho tem que ser correspondente a de extensores. Não. Posso trabalhar com mais volume para flexores de joelho, extensores de quadril, joelhos fixos, pensando aqui em posteriores de coxa. Posso trabalhar com volume maior em relação a quadríceps. Aquele cara que já apresenta um quadríceps altamente sensível a qualquer estímulo, eu não vou empregar volume específico em alta, digamos que, eu preciso equalizar o número de séries. Não. Aquele cara vai ali só o volume residual. Só para não deixar o músculo sem estímulo em relação aos demais. Verdade. Quem colocou ali? Fabiano. Fabiano, quem nunca, né? Aquela jovem, ela entra na academia, o quadríceps chega meio-dia e o resto do corpo dela chega meio-dia e 45. Ou seja, a mulher vem ali entrando na academia, quadríceps absurdo. E aí, inopinadamente, ela vira de lado para colocar a bolsa. E você percebe que não tem nada aqui atrás, é uma linha reta. Claro que é um exemplo meramente ilustrativo. Isso não existe na vida real. Aí você acompanha a jovem, qual o primeiro exercício do treino dela? Cadeira extensora. E atenção, a eficiência do glúteo máximo, aqui voltando ao glúteo máximo, a eficiência de glúteo máximo não é diretamente proporcional, imaginei, não é diretamente proporcional à capacidade de deslocar altas cargas, por exemplo, exercícios como elevação de pelve. Eu já me deparei com atletas que levantavam altas cargas na elevação de pelve e apresentavam reduzida eficiência na ação de glúteo máximo. Qual foi a providência? Só para fechar. Reduz quase que por inteiro a carga e treina ou reeduca essa atleta, não estou falando de praticante recreacional, reeduca essa atleta naquelas extensões de quadril, ou seja, elevaçãozinha de pelve com a liga e sem carga acessória. E para encerrar, se a atleta não tinha eficiência de glúteo máximo para estender quadril, ela transfere para onde? Posteriores de coxa e adutores de quadril. Então eu vou destreinar posteriores de coxa, excluir cadeira flexora, mesa flexora da rotina, suspender. E se ela não tem eficiência de glúteo máximo, devo esperar uma tendência à dominância de quadríceps. Aquela para agachamento, quadríceps, leg press, quadríceps, afundo, quadríceps. Eu excluí também cadeira extensora. Então, eu excluí cadeira flexora, mesa flexora, cadeira extensora. Por quê? Porque estes músculos já estavam sobredemandados diante da baixa eficiência de glúteo máximo. E passava a incluir estímulos prévios para ênfase em glúteo máximo, por exemplo, elevação de pelve
agachamento ou terra sumô. Abdução de quadril com elástico, a fundo. São exemplos. Antes de cada exercício multiarticular complexo, eu colocava um estímulo condicionante, prévio. Aí ela vai entendendo o envolvimento de glúteo máximo no levantamento terra, no agachamento, no afundo. E quando ela começa a entender e integrar, aos poucos eu vou retomar as flexões de joelho, extensões de joelho. Entra também, Kelly. Mas entendeu, Kelly, que eu suspendi temporariamente? As pessoas perguntam, quanto tempo? De 1 mês a 2 meses. A suspensão. Ou seja, eu destreinei os isolados para quadríceps e posteriores de coxa. Aí ela começou a entender. Atleta que executava o leg press com muita carga. Elevação de pelve, 120 quilos. Mas, e ação de glúteo? Quer um teste bem simples? Pega a sua atleta, coloca na elevação de pelve e pede para ela executar reiteradas repetições. Pergunta a ela por onde está fadigando. Essa aqui, na verdade, mais de uma nessa condição, relatava demanda excessiva de posteriores de coxa. Digo, olha, como a demanda excessiva de posteriores de coxa sem carga na elevação de pelve, se você levanta 120 quilos? Então não é razoável pôr carga diante dessa reduzida eficiência de glúteo máximo ou dominância de outros extensores de quadril. Por isso a suspensão. Professores, vamos para o intervalo? À tarde eu volto na academia. Se quiserem sugerir algo, fique à vontade. Tudo bem? Porque à tarde nós podemos colocar em prática. Mas continuem assim. Continuem assim, interagindo e direcionando a condução da nossa aula. Muito obrigado pela atenção.